Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo. Estamos aqui em mais um Conversando sobre a Fé, para falar da virgindade integral da Virgem Santíssima, isto é, da nossa mãe, a Virgem Maria. A primeira coisa que nós devemos ver, e como já ressaltamos no outro vídeo, Maria, ela não teve relações sexuais com São José antes do parto, como ficou claro também nas citações bíblicas que nós aqui referenciamos para você. Mas uma das coisas que também é muito discutido, principalmente na tradição da nossa igreja e principalmente também ali nos primeiros séculos, é se Maria realmente ela foi virgem e o que a igreja quer dizer com isso, de virgindade perpétua e integral de nossa mãe. O dogma da virgindade de Maria, ele quer afirmar e deixar sem sombra de dúvida que Jesus, ele não teve irmãos. E Maria, ela foi a Imaculada, aquela escolhida por Deus para o quê? Para ser a mãe do Salvador. E é importante ressaltar que João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, ele afirma sobre algumas condições para que isso seja dado como clareza, isto é, como fundamento para a nossa fé. Ela é mãe de Deus, Theotokos, ela é sempre virgem, ad paternos, e ela sempre é aquela que se doou de forma inteira pela causa de Deus, na obediência, na escuta e também guardando a palavra em seu coração. Quando nós fazemos referência a isto, nós temos que ter em primeira mão que Nossa Senhora ela teve a virgindade do corpo. O que significa isso? A virgindade e essa forma de ver com que nós estamos acostumados hoje, que ela foi virgem antes do parto, no parto, por causa da ação do Espírito Santo, e também após o parto. E a virgindade que ela preserva, e a igreja confere isso à tradição, ela é a virgindade biológica, que não quer reduzir ela de forma alguma nos seus méritos, mas quer afirmar que o fato dela ser viúva, e como nós vimos no capítulo 19 de São João, ela foi entregue ao discípulo amado. Depois, a igreja também quer afirmar a virgindade dos sentidos, que ela não teve mesmo nenhuma relação sexual. Mas isso também pode gerar polêmica. E aí a tradição e os próprios comentários dos padres da igreja, eles vão dizer que Maria ela foi preservada disso também, uma vez que ela acompanhou à sua maneira o próprio nosso Senhor Jesus Cristo na vida oculta e também na vida pública. E a virgindade do coração, que é a entrega total e perpétua a Jesus Cristo. E isso nós podemos verificar quando inúmeras vezes ela é citada pelos evangelistas, tanto pelos evangelhos sinóticos e também pelo João e também no Atos dos Apóstolos. Então, o que significa essa virgindade? Essa virgindade, ela não afirma que Nossa Senhora ela perdeu a sua essência humana, mas ela realizou de forma insuperável a condição de ser santa e de seu protagonismo diante da forma salvífica que se manifestou ao longo de sua vida. Ela teve esse encontro, como nós tivemos com Jesus, ela foi habitada pelo Espírito Santo e viveu em uma comunidade também enviada pelo próprio Espírito, porque uma vez ela esteve no cenáculo quando
o Espírito desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Mas ela é possuída totalmente por Deus. E a virgindade dela não é simbólica e nem metafórica. O que quer dizer isso? Ela é uma realidade antropológica, porque significa para nós um exemplo, uma identidade e, ao mesmo tempo, a expectativa de alcançarmos diante dos nossos valores, virtudes, aquilo que diz nos evangelhos e também em todos os livros do Novo Testamento. Alguns teólogos e alguns críticos vão dizer que Maria ela não foi plenificada em tudo isso. Isto é, diz que ela, em forma alguma, ela pode ser aquela pessoa que teve a sua virgindade. E isso pode ser debatido com algumas formas de dizer que a nossa própria igreja, ela combate essas minorias ao longo dos séculos. E a própria tradição, ela atualiza, isso é, ela corrobora para que essas questões elas sejam mínimas, no sentido de dizer que aqueles que viveram, aqueles que presenciaram os fatos, foi passando de geração em geração pela própria tradição oral. E quando se fala dos irmãos de Jesus? Isso também gera uma certa polêmica. Mas em algumas passagens, tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vai nos dizer que irmão, ele também pode ter a conotação de ser amigo, de ter um parentesco. E às vezes pode ser um modo bíblico de afirmar. Por exemplo, os primos de Abraão e Lote se chamam entre si de irmãos. Gênesis 13, versículo 8. Tiago e José, chamados em Marcos 6 e 3, irmãos de Jesus, são, em verdade, os filhos de uma outra Maria, como se sabe lendo mais adiante em Marcos 17, aliás, melhor dizendo, em Marcos 15, 47. E depois, capítulo 16, versículo 1. E também quando Jesus, de uma forma ali, quando está quase morrendo, ele entrega Maria ao discípulo amado, como nós já vimos em João capítulo 19. Então, essa virgindade perpétua, ela não é somente uma convenção ou uma tradição, ela também é uma experiência de fé que vivemos, que trazemos ao longo da nossa história. E é importante frisar também que a igreja, desde o seu início, ela afirma isso. E em outras tradições, como por exemplo nas igrejas sírias e gregas, também em alguns apócrifos, a explicação que dos filhos de José, ele teria tido outros filhos antes de casar com Maria. E também essas explicações elas se conferem aos padres da igreja, como Santo Agostinho, que afirma que o fato da onipotência de Deus também se afirma na concepção virginal de Maria, uma vez que ela foi escolhida para ser a mãe de forma integral e exemplo para todos nós, aqueles que professam a fé em uma realidade de plenificação e salvação e santidade. Eis que esse foi mais um Conversando sobre a Fé, e eu quero que vocês coloquem aí os seus comentários. Se ficou alguma dúvida, nos pergunte e nós responderemos. Compartilhe, curta, porque isso nos ajuda a perceber o que nós vivemos e o que nós precisamos conversar mais sobre a fé.